Olá, querido aluno do nosso Centro de Estudos Presbiterianos, seja bem-vindo ao nosso curso de Metodologia de Exegese do Antigo Testamento. Meu nome é João França, você já nos conhece, você sabe como proceder dentro da nossa plataforma de estudos. E se você está assistindo este vídeo via outro canal do YouTube mesmo, você já tem desejo de estudar sobre essa disciplina, se matricule no curso pela plataforma, tá bom? Muito bem, a nossa aula de hoje vai tratar sobre análise morfossintática e análise teológica e alguns padrões fundamentais para a exegese. Na verdade, essa é a nossa última aula e assim encerramos o nosso curso de metodologia de exegese do Antigo Testamento, ok? Muito bem. O nosso estudo de hoje vai se concentrar sobre o aspecto gramatical e da relação destes termos com todo o texto e será também seguido de uma tradução. Então você vai ter o texto, a relação gramatical que esse texto propõe em cada parte que tem e também teremos uma tradução formal nesse processo, ok? O aluno deverá apresentar o texto hebraico de sua exegese observando cada segmento morfossintático do texto hebraico. Usaremos a título de exemplo para análise morfológica e análise sintática o Salmo 15. Para análise teológica nós vamos trabalhar o texto do profeta Abacuque, ok? Vamos seguir aqui. Antes de você iniciar esta parte da exegese, é necessário que o aluno já tenha adquirido algumas obras importantes. Entre elas, o livro que saiu agora pela editora Em Vida Nova, no ano passado, o livro do Benjamin Davison, Lexo Analítico Hebraico e Caldaico. O aluno que estuda na nossa plataforma sabe que esta obra está em inglês, disponível lá na nossa plataforma para você baixar, fazer o download ou simplesmente consultar dentro da plataforma, ok? Também nós temos o dicionário hebraico em português, aramaico em português, da Sinodal Editora Vozes, uma obra muito boa, nós não temos ela disponível lá na plataforma, mas vale a pena você adquirir. Temos outra obra lá, que é um dicionário também de hebraico, para que você possa consultar. E gramática. Qualquer gramática hebraica você pode utilizar-se dela. Eu recomendo o uso da Page Kelly, porque a gramática do Page Kelly é uma gramática, digamos, mais bem ocidentalizada, bem mais oriental, né, na verdade, uma gramática de hebraico de fato. E ele trabalha muito bem a questão dos verbos, da força dos graus do verbo hebraico, então é uma obra que vale a pena você adquiri-la, ok? Muito bem publicado pela Sinodal também e pelo Instituto Superior de Teologia das Universidades Luteranas, ok? Muito bem. Vamos entender aqui a análise lexicográfica. A análise lexicográfica, já está dizendo, a análise dos léxicos, né? E da semântica consiste em usar dicionários e léxicos para estabelecer o significado dos termos-chave de uma determinada passagem. Então, para estudar uma passagem, para eu conhecer bem a escritura sagrada no processo de exegese, eu vou precisar de dicionários, de léxicos, para que possa trabalhar esses termos, entender o que esses termos ensinam e propõem a nós. Okay? Então eu não posso negligenciar o uso do léxico e do dicionário como ferramenta importante para a nossa pesquisa teológica e exegética. Muito bem, vamos ver aqui. O dicionário analítico de idiomas é o dicionário do Benjamin Davison, grego a léxico analítico hebraico caldaico. Ele é um tipo de dicionário que traz todas as palavras de um idioma analisadas em todas as suas formas conhecidas no texto até o momento da publicação daquela obra. Devido à sua natureza exaustiva, normalmente são feitos dicionários, funcionam como dicionários. São de línguas mortas, ou seja, eles não têm uma funcionalidade para o hebraico moderno, por exemplo, mas para o hebraico bíblico, propriamente dito, com a finalidade de auxiliar o estudante do idioma e não a um falante ou um escritor daquele idioma. Okay? Então, quem estuda um idioma, dentro daquilo que nós chamamos de hebraico instrumental, precisa conhecer esta obra. Eventualmente, eles podem trazer alguns sinônimos das palavras de maior ocorrência na língua em questão. Vamos ver alguns exemplos nesse dicionário do Davison na versão inglesa. Então, eu tenho aí, você está vendo lá, a palavra
devari, devari e devari. Deixa eu voltar aqui, ok? Então eu tenho lá a formação da palavra, tá vendo? As formações gramaticais, num substantivo masculino, plural, sufixados na primeira pessoa do singular de davar. E aí eu tenho aqui a raiz da palavra, ok? Vamos ver isso na próxima projeção. Pode observar que você vai decodificar as informações a partir de agora. Por exemplo, eu tenho a palavra no hebraico aqui, como ocorre na Bíblia BHS, né? Então eu tenho a forma na qual o texto ocorre na BHS, eu tenho a classe gramatical daquela palavra, eu tenho a indicação daquele tipo de substantivo que eu estou usando, que eu estou vendo lá, e tenho também a forma alternativa da palavra, né? E por fim eu tenho aqui a raiz da palavra, como deve ser procurada. Então, quando eu olho para a raiz, às vezes você está usando a obra em inglês, por exemplo, a parte dos meus alunos vão usar a obra em inglês. E aí você está lendo lá, você não vê o significado da palavra. E como é que você faz? Você vai na raiz, aí pega aquele dicionário lá da Sinodal que eu coloquei e procura pela raiz o significado. Você vai entender, pelas informações gramaticais que ele coloca, qual é a função da palavra no texto. Isso é um processo muito importante ser feito no processo da exegese. O segundo tipo de dicionário é chamado dicionário teológico. Muito mais do que um dicionário das línguas bíblicas, este tipo se preocupa exclusivamente com o aspecto teológico de uma determinada palavra. Todo trabalho de análise literária, de linguística, todo estudo de gramática não é demonstrado, pois é uma fase que não é o objetivo deste tipo de dicionário. Ele se utiliza de todas estas fases, ou seja, análise linguística, análise literária, né, para trazer a você as informações do conceito teológico. Então, a que você faz anteriormente no processo da exegese, o dicionário já vem com ela pronta do ponto de vista da análise teológica, né? Quando a gente for pegar a análise teológica, você vai usar muito esse tipo de dicionário no processo. Então, vamos ver aqui, mais uma vez, a palavra davar, tá vendo? Dentro do dicionário, esse dicionário aqui, o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, né? Pela Vida Nova também. E aí você vai ter lá davar, e aí vai lá falar, declarar, conversar, ordenar, prometer, e aí vai adiante, né? Aí eu tenho lá os derivativos, ou seja, ele deriva, aí vem os derivativos, ou seja, a forma derivada, a variação da raiz, tá vendo? Toda a variação da raiz, a raiz e a derivação da raiz. Aqui eu tenho algumas informações de ordem lexicográficas, né? A gente vai ter uma análise lexicográfica aqui dentro também. E você vai ter também algumas coisas relacionadas ao aspecto filológico ou linguístico da palavra, do termo. Então esse dicionário ele é imprescindível no processo da exegese. Você precisa ter uma cópia desse dicionário, você precisa ter uma obra desse dicionário às suas mãos, se você quiser fazer alguma análise teológica. Mas professor, eu não tenho esta obra, como é que eu faço? Há uma obra em espanhol disponível na rede que você pode adquiri-la, Dicionário Internacional de Teologia, você pode também adquirir ela na rede, se não me engano é da editora Verbo Divino, El Verbo Divino, uma obra muito boa, muito interessante, e aí você pode usar ela, consultá-la, se você conhece espanhol. Em inglês também tem muitas alternativas em inglês gratuitas que você pode consultar, baixar, fazer download e trabalhar com estas obras, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. E agora vamos para a tradução e análise morfossintática do Salmo 15. O Salmo 15 vai ser o exemplo desse processo aqui, análise morfossintática, ok? Então, o primeiro passo que você precisa entender é transcrever o texto original. Então, você transcreve o texto original. Aí você pergunta, professor, como é que eu vou transcrever esse negócio? Como é que eu vou colocar isso lá no papel, no Word? Como é que eu vou fazer isso lá no Word? Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vêm naquela obra que eu disponibilizei lá na nossa biblioteca virtual, lá, nos nossos software da BibleWorks.
E aí você vai na BibleWorks e você vai pegar o termo aqui, ó, essa parte aqui, ó, lá na BibleWorks. Você abriu a BibleWorks, instalou ela no seu computador, olha lá o processo, a videoaula explicando como você deve instalá-la. Se tiver dificuldade, entre em contato conosco. E aí você vai pegar o termo todinho, tá vendo? Copiar essa linha aqui todinha e colar lá no Word, ok? Você colar lá no Word. Deixa eu voltar aqui para nossa projeção, para o nosso... Pronto, ok? Então, você está vendo aí na tela, é exatamente isso. Então, o primeiro passo é transcrever. Você transcreveu o texto original. O segundo passo agora é dividir estas palavras em etapas para poder fazer análise morfossintática. Que é isso aqui. Você vai ter lá, deixa eu voltar aqui. Você vai ter aqui a palavra, né? Você vai ter lá a palavra no hebraico, né? Você vai ter a palavra lá no hebraico. Aqui a palavra no hebraico, Mizemor. Aí você vai colocar a tradução, quase que simultaneamente, né? Uma melodia, um salmo. E vem a análise morfológica, substantivo, masculino, singular. Aí lei David, de Davi, preposição substantivado, substantivo próprio, né? Depois tem lá Yohevá, né? O Yahvé, Senhor, substantivo próprio. Aí você vai ter lá a próxima expressão, né? Que é uma indagação, que é aí Mi Yagu, né? Mi Yagu, quem abrigará, pronome interrogativo, verbo na terceira pessoa, no masculino singular, no imperfeito bucal. Então eu já tenho aqui as questões gramaticais aqui colocadas na morfologia, eu não vou ter mais problema com isso. E aí no final eu ofereço uma tradução quase que literal, a gente chama de tradução formal. Você oferece a tradução quase que simultânea, né? E depois você coloca a tradução formal embaixo. A mesma coisa aqui no segundo verso, né? No segundo verso, do mesmo modo, o terceiro verso, o quarto verso, o quinto verso. E aí vamos entender a análise sintática. Após fazer essa análise, essa apresentação morfossintática, o aluno deverá mostrar a capacidade de relacionar as informações da sintaxe em um todo coerente, em forma de um texto corrido. É necessário entender que a relação entre as preposições com advérbios, os verbos com sufixos e prefixos de substantivos e adjetivos. Por exemplo, substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é tudo aquele que possui substância ou tem existência. Tanto os animados ou inanimados, né? Os abstratos e os concretos, não importa, eles são substantivos. Os adjetivos é tudo aquilo que qualifica um determinado substantivo, ok? Advérbio é aquilo que está ao lado do verbo. O verbo, o que é? O verbo é tudo aquilo que expressa uma ação do sujeito, expressa a ação do sujeito, e às vezes o sujeito está substantivado. Então, eu preciso entender essas relações para poder produzir uma boa exegese. Vamos dar um exemplo aqui de análise sintática. Deixa eu pegar aqui o exemplo de análise sintática no nosso texto lá de Abacuque. Eu não coloquei lá na nossa projeção porque ficaria um pouco difícil do aluno entender o que é a análise sintática, que é a nossa análise morfológica, a tradução é pronto, análise sintática. Pronto, chegamos aqui a análise sintática. Eu vou aumentar aqui o tamanho da letra para que você possa entender o tamanho do texto, para que você possa entender um pouco isso. Está muito grande. Pronto, aqui está ótimo. Pronto. Aí o nosso texto, que é Abacuque, capítulo 3, versos de 17 a 19, né? Nesse caso aqui. O nosso texto é introduzido por uma conjunção causal. Aí eu coloco aqui a explicação do... Está vendo? Walter Buchwald, com introdução à sintaxe do hebraico bíblico. Início do versículo deve-se levar em consideração que o título, aí eu coloco o título Ha Mosher, né?
parece abranger desde o capítulo 2, verso 6, entra um novo gênero no capítulo 3, verso 1. O texto usa alguns verbos que são necessários de serem analisados. O profeta usou apenas um verbo no piel, ou seja, o verbo korosh, que significa brotar. O curioso é que os outros textos estão no cal. O piel, segundo muitos gramáticos, tem um sentido de intensificação, ou outros compreendem o piel como teria sido o significado de um causativo, ou seja, eu tenho o piel como sendo de intensidade, mas também tem o piel causativo, ou seja, com a ideia reflexiva que tem no português, mais ou menos essa ideia aqui, né? E nos parece que o modo causativo é o que se adequa aqui nesse texto, se podemos assim chamá-lo. É o que mais se enquadra no texto em questão. O outro verbo que nos chama a atenção é andar. Aqui está no refil. O sentido deste sistema verbal é o mais frequentemente causativo do cal. E o sentido é declarativo, ele declara alguma coisa. Aí aqui tem a palavra em hebraico. Isso implica de causar um evento. Por isso, os tradutores optaram por expressar este verbo nos seguintes termos. Ele me fez andar altaneiramente. Okay? Porque ele pega a questão do refil lá. Então, toda a questão gramatical, tudo aquilo que você tem, os termos, os vocábulos, estão ali presentes. Por isso que você precisa da gramática. Você precisa de uma gramática boa que te explique esses detalhes. E aí a melhor gramática que eu percebi que trabalha isso, além da do Bruce Walt, que é igual a Corner, que é aquela sintaxe do hebraico bíblico. Adquire aquela obra é muito boa. É um pouco cara, mas vale a pena você investir. Infelizmente, como eu falei na nossa primeira aula lá atrás, que material de hebraico no Brasil é muito caro, e eu não sei por que é tão caro assim, mas é caro, infelizmente. E a gramática do Page Kelly, que é muito boa também, né? Do Page Kelly. E também tem uma gramática ótima que é do Alan Ross. O Alan Ross também é hebraico para iniciantes, muito bom, publicar pela Editora Vida. Não sei se ainda tem disponível no mercado para você adquiri-la. O autor soube usar muito bem a preposição sobre, que é a palavra ao lá no hebraico. Pode significar acima de, mas ela também pode ser usada como uma conjunção. Pode indicar um fardo ou um dever, mas ela também rege o objeto direto de interesse. Aí aqui, mais uma nota aqui que eu tenho, que é Waltker e O'Connor. Como é no nosso caso do texto interessante, o interesse de Deus, segundo a linguagem do profeta, é tirá-lo do caos através da redenção completa, refletindo assim a soberania de Deus na salvação do seu povo. Em conotações redentivas e perspectivas de restauração estão permeando todos os sentimentos jubilosos, pois sabe que a justiça será devidamente tratada, isto porque Deus se aproxima do profeta e é redentor e restaurador. Então, a partir da análise sintática, você já tem um pezinho para fazer a análise teológica, né? Isso a gente vai ver mais adiante. Ok? Então, voltando lá para a nossa projeção, mais uma vez. Então, a gente já sabe que tudo isso aqui é necessário para que a gente possa entender. E aí eu coloquei aqui um exemplo de análise sintática, Abacuque 3, 17, 19, aqui na projeção, mais uma vez. Nosso texto é introduzido por uma conjunção que é causal no início do versículo. Deve levar em consideração que o título, coloca aqui, parece abranger desde o capítulo 2, verso 6, e aí entra um novo gênero e outro no capítulo 3, verso 1, porque parece que aqui é um gênero profético, mais adiante um gênero poético. O capítulo 3 é um gênero poético. O texto usa alguns verbos que são necessários de serem analisados. O profeta usou apenas um verbo no piel, aquilo que eu já falei, como brotar. O curioso desses textos, aí eu começo a destrinchar essa questão para que você entenda o que é uma análise sintática textual, ok? Muito bem. E agora nós entramos na aula tratando sobre análise teológica, ok? O que é a análise teológica, né? Muito bem. O próximo passo na questão da estruturação e construção da exegese é, sem dúvidas alguma, análise teológica do texto. Esse trata-se de um comentário teológico como resultado de todos os passos anteriores, ou seja, tudo que você fez do primeiro dia até agora te leva até aqui. Se você não conseguiu fazer isso, se você não conseguiu navegar até aí, corra para poder chegar até aqui. Aqui é o ponto culminante da sua exegese. Duas perguntas fundamentais devem ser feitas nesse passo da exegese bíblica. Como esta passagem se enquadra no padrão total da revelação de Deus? E a outra pergunta que segue é:
o que é o padrão da revelação de Deus? São duas perguntas interessantes, né? Então, como é que isso se encaixa em toda a revelação? E segundo, qual é o padrão que a revelação de Deus me dá, colocando essa passagem como a minha análise exegética, ok? Então, 3 elementos são importantes para responder essa questão, né? As questões observadas acima, morfologia, sintaxe e lexicografia, como nós vimos, devem estar presentes nessa etapa da exegese. Mas há 3 elementos básicos na análise teológica que são a teologia bíblica, a teologia sistemática e a elaboração doutrinária, ok? Então, a teologia bíblica. O que é teologia bíblica? Nós podemos definir esta disciplina como o braço da teologia exegética que trata do processo da revelação própria de Deus depositada na Bíblia. Aqui é a definição daquele Gerhard Voss, na sua obra Teologia Bíblica do Antigo e Novo Testamento, publicado pela Editora Cultura Cristã. Há uma proposta de um centro unificador, um mitre, por exemplo. Há pessoas que leem a Bíblia olhando santidade como tema que unifica e integra tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Há outros que entendem que há o reino, outros que entendem que é a aliança, outros que entendem que é a promessa. Há o Gerhard von Groningen que propõe um cordão do mitre, né? Um cordão dourado, que é a aliança, reino e mediador. O outro passo, depois que você consegue elaborar a teologia do texto, a teologia bíblica do texto, agora você elabora a teologia sistemática. Que doutrinas, né? A relação disso com as doutrinas da Bíblia, com as doutrinas da fé cristã, né? Com os credos antigos, com as confissões de fé. Eu não posso negligenciar as confissões de fé, eu não posso negligenciar os credos apostólicos. Eu preciso fazer uma exegese que ela coadune também com estas sistemáticas, ok? Então, a teologia organizada em categorias é chamada de teologia sistemática. Na análise teológica, não se deve negligenciar as definições clássicas da teologia sistemática ou dogmática cristã. As obras de teologia sistemática deverão ser usadas, consultadas e até desafiadas na tarefa de exegese. Por isso, é indispensável ao exegeta ter uma gama de obras sistemáticas em sua biblioteca. Quantas sistemáticas você tem na sua biblioteca? Quantos livros de sistemática você tem na sua obra, como obra de consulta na sua casa? Muito bem, então você precisa entender isso como um todo, a importância da teologia sistemática na exegese. Eu não posso esquecer disso, não posso negligenciar isso nunca, jamais, ok? Muito bem. O próximo passo é chamado a elaboração doutrinária. Aqui neste passo deve-se compreender que a exegese ela nos leva a uma doutrina ou a elaboração dela. Se você estuda a exegese e na análise do texto você não percebe uma doutrina ali presente, né, você está fazendo alguma coisa errada. Né? Você tem que perceber alguma doutrina no texto que você está fazendo. Há alguma doutrina no texto que você está elaborando a sua exegese. Tá bom? Então, as grandes doutrinas do cristianismo, ela é fruto da reflexão teológica e exegética da igreja. Por exemplo, as duas naturezas de Cristo, a doutrina da encarnação, a doutrina da Trindade. Desculpa, minha garganta está ruim demais. A doutrina da predestinação, da eleição, da redenção, né? Reconciliação. Então, são doutrinas que você fazendo análise do texto, você percebe elas lá, né? Perseverança dos santos. Então, você percebe essas doutrinas lá presente em todo o texto sagrado, ok? Muito bem. E aí, por fim, você tem a teologia prática. O que é a teologia prática? A teologia prática, o alvo da exegese é o ensino, é a pregação da palavra. O aluno produz sua exegese do texto bíblico com a finalidade de pregar a palavra para a glória de Deus. Você não produz a exegese para se autodemonstrar como um bom exegeta, como um bom estudante, não. O alvo de todo o estudo da palavra de Deus sempre será a pregação e edificação da igreja de Cristo Jesus. Nós que ensinamos a palavra somos servos da palavra e servos da igreja. Nós ensinamos a igreja ao caminho de Deus. Aqui o aluno elabora um esboço de pregação com base na exegese que foi feita. Então, eu preciso entender que a minha exegese
ela deve ser algo contínuo na minha vida. Eu vou fazer uma exegese apenas por um trabalho acadêmico, né? Vou cumprir uma grade curricular, vou cumprir um processo curricular, um processo normal, que tem lá uma disciplina, tem lá na grade do curso que eu estou fazendo de teologia, então eu vou fazer exegese por isso. Mas quem é pregador da palavra, quem é chamado a pregar a palavra de Deus, ele deve entender que todos os domingos ele estará pregando a palavra de Deus na igreja e ele precisa aprender e fazer exegese todos os domingos. Seja do Antigo, seja do Novo Testamento, ele precisa fazer exegese. Se ele não fizer exegese, ele não vai ter conteúdo para pregar e ensinar a igreja. Ok? E aí eu tenho aqui um esboço em cima de Abacuque capítulo 3, versos 17 a 19. Né? Eu tenho aqui a introdução. Nos dias de Abacuque havia uma crise em toda a natureza. Nos dias do profeta há um questionamento a Deus e o desejo de resposta. Aí vem a elucidação. Havia violência, havia injustiça, havia contendas, havia litígios. O profeta profetizou num ano do reinado de Joaquim, pouco antes do ano de 605 a.C. Aí eu coloco aqui o esboço da pregação. Você deve colocar esse esboço da pregação na sua exegese. E aí o tema vai ser como agir nos tempos de crise. Primeiro, agir na dependência de Deus, agir com confiança em Deus e agir com louvor no coração. Ok? Esse é o esboço da exegese. Deixa eu voltar aqui para o nosso Word, só para você ter ideia de como funciona a análise teológica. Tá? Eu expliquei, eu disse quais são os passos que tem lá. Tem que estar lá perceptível, né? Teologia bíblica, teologia sistemática, teologia, elaboração doutrinária. Ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês a análise exegética baseada no texto lá de Abacuque capítulo 3, versos 17 a 19. Né? Este capítulo tem sido qualificado pelos eruditos como sendo uma referência a um salmo de louvor. Por isso que você vê lá no esboço que é um agir com louvor, né? Porque é um salmo de louvor. Tratando o título do livro, nós temos no primeiro versículo a designação deste salmo como oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Né? Aí eu vou ter lá a expressão hebraica aqui, conforme nós colocamos, né? Rafelá, Lerapikov, e por aí sucessivamente, né? Dado a isto, muitos têm sugerido que este capítulo foi adicionado depois da profecia de Abacuque ter sido escrita. Então alguns vão dizer que aqui é depois que Abacuque escreveu. Aí o Catribe, lá no livro dele, Profetas Menores, que não existe mais esse livro do Catribe. Né? Mas tal suposição tem sido considerada como uma hipótese que não pode ser comprovada. Ou seja, de que ele é um texto posterior. Eu não posso comprovar que ele é um texto posterior. Eu estou fazendo a análise teológica do texto, tá, gente? Este salmo é denominado de a oração de Sigionote. Há salmos que trazem essa característica de designação, como exemplo clássico deste uso é o Salmo 7. Até o próprio Calvino vai fazer uma análise sobre isso, né? Este poema se classifica entre súplicas e intercessões e atribui-se ao profeta Abacuque. Então, esta profecia, esta poesia é de Abacuque. Aí você tem lá o Alonso Schockel, no seu livro Profetas, né? Alonso Schockel e Luiz Sacre. São dois eruditos católicos muito bons, eles têm um comentário muito bom sobre Salmos, vale a pena. Ou mesmo entender a palavra Sigionote no contexto de ser uma súplica diante de uma perseguição. O profeta apresenta sua oração a Deus, que persegue o povo por causa dos pecados que cometem. A injustiça social, a violência, a destruição, a opressão, as contendas, os litígios, a parcialidade no aplicar da lei. Enfim, toda sorte de iniquidades retratavam a triste realidade em Judá naqueles dias do profeta Abacuque. E aí são estudos bíblicos no volume de Iraquê, volume 13, é uma obra que trata sobre Abacuque. O desejo do profeta ao escrever esse texto aponta para a gratidão ao Senhor e o desejo em sua obra que a sua obra seja restaurada. Este hino do Salmo descreve Yahvé como um guerreiro de proporções cósmicas. Toda a criação sente a sua presença como Deus que é e como de fato deve ser percebido em todo o capítulo. Então já tem aqui a doutrina da soberania de Deus, né? Os versículos de 17 a 19 são descritos como um triunfo final da fé deste profeta. Note bem que aquilo que começou com um peso termina finalmente com uma oração.
Este capítulo apresenta o resultado da modificação das perspectivas do profeta em função da resposta divina. Duas realidades são apresentadas aqui nesse texto, e nesse texto, que Deus é aquele que se ira e se manifesta com sua misericórdia. Então, a ira e a misericórdia de Deus, atributos de Deus. Kaufmann sugere que aqui Yahvé é apresentado como um guerreiro cósmico, conforme já dissemos acima, que não pode ser abatido ou derrotado. Os ídolos nada são diante de Deus. Ele é retratado como o grande Deus que sai ao encontro do iníquo para acertar as contas com o tal. Este é o ponto que precisamos levar em consideração. O foco está na soberania e na justiça de Deus. Está vendo? Então você tem aí todo um processo de entendimento da teologia bíblica do texto, né? E também da análise teológica. O nome de Deus evoca a magnitude do divino, e o texto que temos diante de nós nos informa que o nome do Deus que a pessoa é chamado de Senhor no texto hebraico, Yahvé. Esse nome revela não só o próprio nome de Deus, mas aponta para o nome pactual no qual Deus tem se revelado através da história da redenção. Mas a ideia contida neste nome, Yahvé, insiste em estar sob o impacto da presença, algumas vezes terríveis, outras benévolas, mas sempre comovedora e eficaz, do Deus que com incríveis demonstrações de poder afirma o seu senhorio e garante a vitória. Então, na análise teológica, você vai começar a desenvolver o seu conhecimento exegético que você fez anteriormente, você vai começar a expor aqui, entendendo as relações gramaticais, entendendo as funções gramaticais. Isso implica dizer, por exemplo, que o nome pactual de Deus visa trazer à memória do povo aqueles atos redentivos, singulares, como as pragas do Egito, como a abertura do Mar Vermelho. São atos que Deus realizou como atos memoriais do seu nome. E esse nome, Yahvé, não significa somente a relação pactual, mas também indica a própria existência de Deus. E aí a gente vai fazendo toda a análise do texto, explicando toda a análise do texto, até encerrar a exposição do texto em análise de teologia. Então, aqui nós temos o ponto fundamental. A disciplina de metodologia de exegese, ela prepara para você um arcabouço para que você possa ter condições de ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia, mostrar a Bíblia, doutrinar a igreja com a palavra de Deus dentro da sua essência, dentro da sua determinação. Né? Então aí você tem aí um curso, né, que visa capacitar você a isso. Ok? Muito bem, nós ficamos por aqui. Foi um prazer ministrar aula a vocês. Deus possa estender graça sobre a vida de vocês, que vocês possam reconhecer a graça de Deus na vida de vocês, em providenciar a vocês um curso como este, de metodologia de exegese do Antigo Testamento. Ok? Aos alunos que são retardatários, por favor, corram para que possamos fechar a disciplina com um grande estilo. Deus abençoe, Deus estenda graça sobre a sua vida, para a glória dele somente. Amém.